E é isso aí, voltamos agora com a Carol para nos explicar, para mim e para vocês aí de casa, as diversas formas de anestesia que nós não sabemos. Como é que é, Carol? Então, hoje o anestesista ele tem disponível anestesia inalatória, que é a mais famosa, que todo mundo fala. Coloca Toda anestesia tem 3 etapas, tá? Primeira etapa, então, a medicação pré-anestésica, que é feita no paciente para ele acalmar. Porque dificilmente você vai pegar um cachorro e falar assim, olha, você me empresta sua pata que eu vou pegar sua veia, não acontece. Não vai rolar. O cachorro fica estressado, ele está num ambiente diferente. Então, a gente faz uma medicação pré-anestésica que serve para dar uma tranquilizada nele, não chega a dormir, tá? Ele vai ficar mais relaxado e vai deixar que a gente manipule. Essa medicação, muitas vezes, é feita com o proprietário, tá? Independente do tipo de anestesia que eu for fazer, eu faço uma medicação pré-anestésica. Aí, a gente fala que a gente precisa fazer uma indução da anestesia, que é o momento onde ele vai dormir. Então, a gente pega a veia, faz um fármaco que é muito conhecido, que é o Propofol, né? A gente faz esse fármaco na veia, ele dorme. Dormiu, aí eu entubo, ligo no aparelho de anestesia inalatória, em todos os monitores, e aí a manutenção da anestesia, que é a última fase, né, que é essa da anestesia inalatória. Por que a gente fala anestesia inalatória? Porque é a fase, durante toda a cirurgia, ele vai ficar sob anestesia inalatória. É uma anestesia que vai direto no pulmão. Por isso que a gente fala que é anestesia inalatória, tá? Mas, na verdade, não necessariamente ela é induzida pela máscara. Tá. A indução na máscara... A indução na máscara ela é uma possibilidade. Na medicina humana ela é muito utilizada, na veterinária não tanto, porque você precisa conter o cachorrinho para colocar a máscara no focinho, isso incomoda. Então, às vezes, a indução na veia, ela é mais tranquila para o cachorro, e aí a gente vai entubar, vai ligar no aparelho de anestesia e aí sim ele está sob anestesia inalatória. Tá? Então, essa anestesia inalatória, ela vai deixar o paciente inconsciente, no estado hipnótico, relaxado, e a gente vai pensar numa analgesia. Porque a inalatória, ela não dá analgesia. Então, a gente vai fazer uma analgesia concomitante, seja algum fármaco que a gente faz na veia, seja uma bomba de infusão ou um bloqueio loco-regional, tá? Aí a gente tem a possibilidade de fazer uma anestesia total intravenosa. É um negócio super novo, está sendo muito utilizado já na medicina há alguns anos e na veterinária está começando agora, tá? Não era tão utilizada a total intravenosa. Então, é uma anestesia que precisa de equipamentos também, então são 2 bombas de infusão que vão estar ligadas na veia do animal. Esse animal também vai ser entubado, mas ele vai ser entubado só para ter um oxigênio, ali um suporte de oxigênio, tá? E a anestesia mesmo vai direto na veia e a analgesia também vai direto na veia. São 2 bombas de infusão, um equipamento super legal e a gente está tendo resultados incríveis em cães e gatos com recuperação de anestesia superior à inalatória, né? O animal está voltando super bem, é fantástico. E a gente faz o uso desse tipo de anestesia também hoje na medicina veterinária. Carol, você sabe que eu não sabia nada de anestesiologia, não tinha pensado. Isso é um egoísmo, um grande egoísmo nosso, de não pensar que precisa de um anestesiologista junto a uma cirurgia das nossas criaturas amadas, tá? Acontece muito do veterinário, como ele está abraçando as 2 causas, anestesiando e fazendo a operação, o cachorro ir a óbito e ele avisar o dono, foi a óbito a cirurgia, não aconteceu nada. Foi por causa da anestesia ou da ausência dela, quer dizer? Muitas vezes, sim. Pode acontecer. Porque o organismo dele é semelhante ao nosso, é paralelo ali, não é? Exatamente. Se o humano... Isso é uma realidade, com eles também não é assim? E toda anestesia, qualquer anestesia, ela deprime funções orgânicas. Se essas funções já não estavam... O que é isso, deprime? Ela deprime o coração. Se o coração já não estava tendo uma função muito boa, a anestesia vai deprimir. Então, a anestesia no paciente cardiopata, ela é uma anestesia mais cuidadosa, ela é uma anestesia que requer alguns cuidados. O que pode acontecer muitas vezes? Esse paciente vai para a cirurgia sem exames pré-operatórios, acaba indo ou por uma urgência ou sei lá, por qualquer motivo ele vai sem esses exames e sem o anestesista, acaba que alguma intercorrência vai acontecer. Vai acontecer uma depressão aí do coração ou de algum órgão que não esteja funcionando muito bem e ele pode vir a óbito, sim. Agora, no caso de um paciente cardiopata que vai ser anestesiado por um anestesista, o cuidado é outro, né? A gente tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar e fármacos novos que a gente utiliza para deprimir o mínimo possível esse coração. É que no final das contas, vocês vão de convir aí em casa, nós vivemos uma realidade de que nós não temos, mal temos o funcionário, o profissional que vai castrar os animaizinhos. Né? Nós precisamos, aqui o Brasil é carente disso. Então, nós não pensamos nisso, nós estamos pensando no luxo.
Você entende o que eu estou dizendo, Carol? Porque nós vivemos a realidade daquele bichinho que mal tem uma criatura para fazer uma cisão lá embaixo e ele ficar estéril para não proliferar e ser mais cãezinhos, entendeu? Abandonado. Então isso a gente fica assim chocado, não é verdade? Essa é a nossa realidade. Então, hoje em dia na medicina veterinária a gente já está tendo alguns hospitais públicos, são poucos, em alguns lugares só, em São Paulo tem, eu acho que tem um em Curitiba também. E esses hospitais veterinários públicos, eles estão dando um suporte aí para a população mais carente ou para aqueles animais de rua, para poder diminuir realmente a proliferação desses animais. Esses animais sofrem demais na rua, eles são como pessoas que não estão comendo, que não têm o abrigo e que acabam aí sofrendo bastante mesmo. Então, já tem esses hospitais públicos. Não temos muitas políticas para animais carentes ainda, né? Mas eu acho que isso, à medida, ao longo dos anos, isso vai melhorando e já está melhorando. E me fale uma coisa, o que é a síndrome? Não sei se é síndrome. Gente, o marido da Carol está aqui do lado, ele também é veterinário, ele estava dando pitaco na nossa conversa aqui. O que é a síndrome do membro amputado? Ou, por exemplo, a Mila, minha cachorrinha, ela pariu, depois ela foi castrada, ela pegava bichinhos, levava para baixo dela e achava que era filho, que era gravidez psicológica. Qual é o nome? São duas questões que a gente está falando. Então vai. Uma é a questão da dor fantasma, que acontece na medicina humana, também acontece na veterinária. Quando um membro é retirado e às vezes ou um órgão, né, no caso da castração, a gente tira o útero, né? Então a gente pode ter uma situação de dor fantasma. É uma dor que não foi muito bem tratada durante a cirurgia, no perioperatório, e também não foi muito bem tratada no pós-operatório, e acaba virando uma dor fantasma. Aquele paciente, no cão a gente percebe muito assim, aquele cachorrinho que você vai pegar ele pela barriguinha, ele grita, mas já faz muito tempo que ele foi operado e ele não tem problema nenhum. Totalmente ali, cicatrizado. Totalmente cicatrizado e ele tem dor fantasma. A minha cachorra tem dor fantasma, minha pequenininha. Ela foi operada há muito tempo atrás, eu estava na faculdade ainda, realmente não teve uma analgesia bacana, hoje eu sei. E ela, se você for pegar ela pela barriguinha, ela grita isso pro resto da vida. Então, é dor fantasma. E essa outra questão é a pseudociese, né? A pseudogestação, a gravidez psicológica. Isso acontece bastante em animais não castrados. A gente fala assim, a castração é muito importante por uma série de questões. Esse animal que não foi castrado, ele tem muita influência hormonal. E essa influência hormonal pode gerar uma situação como essa, o cachorro imagina que está prenhe, né, que vai ter filhotinho, acaba pegando um brinquedinho e lambendo o brinquedinho como se fosse um filhote. Mas é a uma minha já alteração. era. Como assim? A minha cachorra já era castrada. Já era castrada. Já era. Então, não tinha mais os hormônios ali, mas ela catava e ficava debaixo dela. Quando nós íamos tentar, como ela fazia com os filhinhos dela. Às vezes, no procedimento cirúrgico, fica um pedacinho do ovário. O ovário é responsável por esses hormônios sexuais no cão. E aí, fica um pedacinho do ovário e acaba manifestando esse tipo de situação. Não é comum, mas pode acontecer também, esse tipo de situação. E eles manifestam... E não tem exemplo? Conte uns exemplos, nós adoramos exemplos. Tudo de felicidade, não de dor e tristeza. Carol. Não, temos vários exemplos felizes. Tem um caso que aconteceu há pouco tempo de uma cliente nossa, ela é mais que cliente, até amiga. Ela cuida de vários cachorros de rua, ela pega vários animais na rua e ela ajuda e ela paga o tratamento. É muito engraçado, a gente fala, Miriam, um dia você vai ficar sem comida. E esses tempos um cachorro dela teve ele tinha um tumor muito grande, né? Ela tinha muito medo de operar esse tumor e esse tumor acabou abrindo e tendo bicho, bicheira, aquela coisa toda, o animal ficou sofrendo demais. Já era um paciente idoso, cardiopata, com uma série de lesões, né? Um paciente idoso, cardiopata. E aí ela levou esse cachorro dela para o veterinário e o veterinário falou para ela, olha, a gente tem duas opções. Ou a gente tenta fazer uma cirurgia, tirar esse tumor e dar qualidade de vida para ele, ou eutanásia. E aí ela falou, não, pelo amor de Deus, não quero sacrificar meu cachorro, pode fazer cirurgia, liga para a Carol, vamos que vamos. E aí a gente fizemos a cirurgia, foi uma cirurgia muito difícil, um paciente difícil de manter estável, até porque já era um paciente não estável, né? Então assim, foi bastante complicado. Mas ele ficou super bem, está hoje em casa feliz, contente, comendo, correndo e vai ter aí muitos anos de vida ainda. Olha que maravilha. Então, como que você vê a situação da eutanásia junto aos nossos animais? A eutanásia, ela é super polêmica, né? Porque a gente acaba imaginando como se fosse na gente. Então, eu vou usar essa imaginação nossa
Pra gente... A eutanásia para os nossos filhos de 4 patas é como se fosse um membro da nossa família, porque eles o são, gente. A eutanásia é uma situação muito complicada e polêmica, não é? É complicado de falar sobre isso, Carol? É. A eutanásia, então, o que acontece muito na eutanásia é que a gente acaba imaginando como se fosse na gente, né? Como se algum parente nosso precisasse ser submetido a um sacrifício, a uma eutanásia, né? E isso na medicina veterinária, hoje, a eutanásia é oferecida para alguns casos de doenças crônicas, casos de doenças que não tem mais o que ser feito e o animal não tem qualidade de vida. Antigamente, a gente fazia eutanásia em pacientes graves, que não se sabia na época o que fazer, mas que ainda tinha uma certa qualidade de vida. Acabava se optando pela eutanásia, isso era um procedimento comum de ser feito. Hoje em dia, faz-se eutanásia em pacientes que estão sem nenhuma qualidade de vida, sem nenhuma condição de vida. Então, aquele cachorrinho que está com uma doença crônica, que está largado, que não come, que faz xixi em si mesmo, cocô ali, não consegue levantar nem para isso. Esse paciente, e se ele não tiver realmente uma possibilidade de tratamento, ele é um paciente indicado para eutanásia. E seria um egoísmo nosso tê-los por perto. Exatamente. Particularmente, eu acho necessário que nesse paciente a eutanásia, né? A eutanásia, ela é o sacrifício, que as pessoas conhecem como sacrificar o animal, mas ela é feita de uma forma muito humana, ela é feita com bastante analgésico, ela é feita com o paciente, primeiro ele é submetido a uma anestesia geral. Ai, Carol, para mim não independe se é guilhotina, a forca, a câmara de gás, entendeu? Para mim não dá. É muito difícil. Eutanásia. É o corte da vida de alguém que você ama demais, não é? Mas de alguém que está sofrendo em excesso. É isso que eu penso. É o nosso egoísmo. É um sofrimento incontrolável e acho que ninguém quer assistir esse tipo de sofrimento. Na medicina isso não é possível. A gente vê muitas vezes entes queridos sofrendo demais e sem possibilidade de diminuir. Né? Me ajuda. Pedindo, porque não tem condição, aquilo não vai melhorar. E a gente não pode fazer nada, mas na medicina veterinária a gente pode. Eu acho muito humana a eutanásia nesses casos. Você acha que vai mudar a lei e que daqui a pouco, da forma como os animais estão com os donos, da forma como eles estão subindo de status, estão ali, qualquer tratamento tá bom, agora eles têm direito a spa, a clínicas mais renomadas, a todos os tratamentos paliativos possíveis, que até o dono às vezes ele não pode, mas ele dá para o cachorro. Você acha que um dia a eutanásia vai ser proibida para eles também? É possível, até porque a gente percebe que na veterinária a gente evolui para a medicina e tudo que acontece na medicina acaba acontecendo na veterinária. Então é muito possível que a eutanásia seja proibida em algum momento, mas eu acho que é uma questão muito polêmica que deve ser conversada. E deve ser muito bem pensada também, né? Porque realmente esse paciente vai ter que ter um suporte se ele não for eutanasiado. E o suporte vai ter que ser um suporte de UTI. O suporte de UTI não é um suporte barato, é um suporte bastante caro. Mas é o único jeito da gente manter esse paciente vivo, né? Mas os donos o farão? Acredito que sim. Então. Porque sim, gente, eu para trazê-la aqui, hoje dei uma lida em vários compêndios de muita coisa muito bacana sobre as pessoas simplesmente não gastarem consigo mesmos para viajar 200 quilômetros para fazer um tratamento X num cachorrinho, que é uma coisa assim que eu falei, meu Deus do céu. Isso acontece. E até a gente lá na medicina veterinária, a gente está tendo que ter um certo cuidado com esse cliente, porque antigamente a gente tinha o tutor de um cachorro. Hoje a gente tem a mãe de um cachorro. Muitas vezes a pessoa me liga, oi, doutora Carol, aqui quem fala é a mãe da Mel. Eu sou a Mila, mãe, eu sou a Camila, mãe da Mila, eu falo. Exatamente. E a gente precisa lidar com essa pessoa, né? E a faculdade de medicina veterinária, ela dificilmente dá um suporte psicológico. Diz pra gente que a gente precisa dar o suporte psicológico para o cliente. E a gente precisa. Né? Eu sento para conversar com o cliente, antes da cirurgia eu sempre converso com o tutor do cachorro, o proprietário. Né? A gente senta para conversar e eu vou explicar tudo para ele, com relação a risco cirúrgico, como funciona, analgesia, eu explico tudo. E sempre que a gente senta para conversar e eu vou falar sobre o risco cirúrgico, eu estou lidando com a mãe de um cachorrinho, de um bebezinho, e no geral essa mãe fica muito instável, muitas vezes chora, entra em desespero, e eu tenho que conter essa situação de alguma forma. Então a gente está encontrando até essa dificuldade na medicina veterinária, de estar lidando realmente com pessoas
com famílias. E são famílias mesmo. São, lógico. No momento Meu que a gato gente... e minha cachorra fazem parte da família, Carol. Fazem, eles fazem, a gente tira foto juntos. Foto em família, tá cheio de cachorro junto, um aqui, um papagaio. A gente tem, isso acontece. Você vai viajar, você precisa ter tudo. A Mila vai ficar com quem, o gato vai ficar com quem. Você liga, como é que eles estão? Como eles mandam filminhos das criaturas. Você entendeu? Isso é nosso, é do ser humano hoje em dia, não é assim? É muito importante, é desse jeito que funciona. A gente tem até pessoas que estão cuidando de animais da sua casa. Você liga para a pessoa, olha, eu vou viajar de sexta a domingo, e a pessoa vai lá 2, 3 vezes por dia, passeia com o seu cachorro, tira foto, faz filminho, brinca com ele e manda para você. Comida balanceada, cadeirinha de roda para os que já não conseguem mais mexer as perninhas, que custam quase o valor de um carro, gente. E o dono paga, não é assim? Paga. A gente já tem acesso a tudo isso. Estamos humanizados, não Estamos, Carol? Estamos sim. Hoje a gente humaniza muitos animais, até demais. A gente já chegou num estágio de humanização em que eles sofrem muitas vezes. Por quê? Qual é o outro lado? Existem especialistas em comportamento animal que estão justamente trabalhando em cima disso. O paciente, o cachorro chega lá, de repente, com um problema de comportamento muito grave. Aquele cão que é extremamente agressivo com as visitas, que não deixa ninguém chegar perto do tutor. Tem florais de bar, não tem? Tem também, até reiki e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, esse cachorro muitas vezes está assim por uma questão de segurança emocional, por dentro da casa dele, ele está sendo tão humanizado e ele não sabe lidar com essa situação dessa forma, afinal de contas ele é um cão, ele sabe viver em matilha. Então ele sabe lidar com uma situação de dominância e ser dominado. De repente ele tem um dono que às vezes é dominado por ele, às vezes exerce dominância sobre ele, e ele fica muito confuso. E aí a gente tem uma série de problemas com animais que estão muito confusos nesse sentido, e por isso já tem uma especialidade que é a especialidade que lida com comportamento animal. Igual uma terapia? É como se fosse uma terapia, mas na verdade ele educa o proprietário, como educar o meu cão, para que ele possa ser mais feliz. E o cachorro é mais feliz quando ele tem essa relação de matilha mais bem definida dentro da casa dele. Ele é mais feliz quando ele não precisa dominar. Relação de matilha, como é que eu vou fazer isso em casa? De certa forma é desse jeito, porque é assim que eles sabem instintivamente viver, né? Então isso é muito importante, é importante mesmo. É difícil educar, porque certa feita eu vi num programa de televisão, doutor alguma coisa de... Dr. Pet. Doutor Pet. A Mila pequenininha, indisciplinada, mimada, tal... Peguem 2 tampas e batam perto da cabeça do animal quando ela fizer alguma coisa errada. Eu não me vi fazendo isso. Mas não é. Você imagina? Que hoje, na verdade, existem várias técnicas, né? Não necessariamente essa seria... Fazer cocô no lugar errado, você ia lá e batia. Não dá. Hoje não se fala mais disso, inclusive. Até você puxou um assunto que eu acho interessante. Gente, caiu por terra isso? Então, esse negócio de cocô no lugar errado, assusta o animal, briga com ele. Isso está totalmente errado, na verdade. Se o animal que fez um cocô, um xixi no lugar errado, você acaba sendo agressivo com ele, ele vai ter medo de fazer cocô ou xixi. Ele vai ser um cachorro que na hora que você sai, ele faz cocô e xixi, mas na sua frente ele não faz. Se ele não faz na sua frente, você não consegue ensiná-lo a educá-lo. Existe hoje no mercado, não sei se você já ouviu falar, de um banheiro, um banheiro inteligente para cachorro. Chama Wheezy. Esse banheiro é muito interessante, porque ele é como se fosse uma plataforma, uma bandeja. Ele é um local interessante, o cachorro acha interessante fazer xixi lá porque ele não molha as patinhas. Todo cachorro, você pode perceber, ele procura locais onde ele não molha a patinha para poder fazer as suas necessidades. Esse banheiro, você treina o seu cachorro para fazer xixi lá. Ele é acoplado, ele tem uma mangueira acoplada numa torneira, você vai ligar e ele vai autolimpar esse banheiro, sua casa vai ficar limpa, você não vai ter tanto gasto com aquelas fraldinhas ou com o jornal que fica espalhado pela casa. É super interessante isso. E esse Wheezy, ele veio com esse intuito de poder dar mais conforto, fazer com que o cliente, com que o tutor, ele aproveite mais o lado bom de ter um cão, né? Porque esse negócio do xixi e cocô é um problema para todo mundo, né? Dentro da casa, às vezes num apartamento, você tem um apartamento pequeno e aí você não tem condição nenhuma de sair limpando xixi e cocô o dia inteiro. Então esse banheiro é muito interessante, ele funciona, você treina teu cachorrinho e aí ele vai fazer o xixi e o cocô dele lá, é muito legal. Então, nós fizemos de maneira diferente. Nossos tutores, mentira, em casa é pai e mãe, juro. Quando falaram, bate, eu falei assim, não, vamos fazer o contrário. E aí, técnicas nossas. Quando ela fazia, a gente falou assim, no lugar certinho, que linda! Exatamente. Aí chamava o outro, dá vem ver que linda, e dava. Exatamente. Aí ela chamava a gente para mostrar que ela tinha feito no lugar certo.
para ganhar o reforço positivo, né? Você Lógico, fez certo, parabéns. é. O animal ele vai aprender mais pelo reforço positivo do que pela bronca, porque às vezes a bronca ele vai entender de forma diferente. Aham. E esse negócio de comportamento animal é muito legal. Você sabe que existe uma questão que muita gente me pergunta, que é assim, meu cachorro tem ciúme? Eu acho que meu cachorro tem ciúme. Tenho certeza que meu cachorro tem ciúme. E eu posso te dizer que o cão não tem ciúme. Que ele tem posse? Ele tem posse. Eu sabia. A Mila, ela acha que eu e ela somos... Ela é meu órgão externo, entendeu? Ela acha que ela é sua dona, na Ela verdade. acha que é. O cérebro do cão, ele não tem uma região específica que a gente tem, que é o neocórtex. A gente tem neocórtex, por isso que a gente muitas vezes desenvolve esse sentimento de ciúmes. O cão não consegue processar essas emoções tão delicadas quanto o ciúme. Ele consegue entender o seguinte, você é minha, entendeu? É posse. Acabou, entendeu? Aham. Então é uma questão engraçada. Muitas pessoas acham que o cão tem ciúme, mas na verdade ele está manifestando posse sobre você. É assim mesmo. Desse jeito. E você não percebe que hoje em dia, como é que tá? Eu tenho um gato e um cachorro. Eu acho que é muito mais fácil ter um gato do que um cachorro. Eu amo os dois da mesma maneira. Mas eu penso que, para a vida que eu estou levando hoje, seriam os gatos. A Mila, se Deus quiser, vai viver até os 100 anos. Depois é só gato. O que você acha disso, Carol? As pessoas estão optando porque eles são independentes, futebol clube. O não gato, é? ele é bem mais independente. Só que o gato também tem uma questão. Além dele ser independente, ele é como se fosse uma pessoa fechada. Ele é um animal fechado. Ele é. Ele não demonstra até quando ele fica doente. O gato, ele tem toda uma particularidade. Não dá pra gente tratar o gato como um cão pequeno. O gato é como se fosse um cachorrinho pequeno. Não é. O gato, ele tem várias particularidades tem gente que fala isso. dos felinos. Tem gente que fala. E, na verdade, ele tem várias particularidades do felino. Então, por exemplo, às vezes o gato, ele é dono da casa. Você já ouviu falar isso? Aham. Então, o gato tá lá na casa, ele tá confortável na casa dele, e de repente entra uma pessoa que ele não gostou por algum motivo, ele não gosta daquela pessoa, ou entre uma crianças geralmente eles não gostam, entre uma criança, esse gato para de comer. Até essa criança ir embora da casa. Vamos supor que é um parente seu que vai ficar uma semana na sua casa. Esse gato para de comer, ele para de beber água, ele desenvolve algumas doenças em função disso. Tem gatos que eles têm um comportamento bem definido nesse sentido, entendeu? Então, assim, a casa é dele, ele está desconfortável com a sua presença. Você pode perceber que quem tem gato fala, essa cadeira é do meu gato. Se eu sentar nessa cadeira, ele fica totalmente incomodado. O gato tem essa questão. Ele é um animal totalmente diferente do que o cachorro. E ele realmente é independente. Ele acaba podendo ter essa questão de vida. Só que também tem o seguinte, também precisa de carinho. Não adianta a gente achar, vou pegar um gato, porque eu não dou muito carinho mesmo, ele fica na dele, ele fica na minha. Não, Tem gato que contrário. gosta muito de carinho. Mas é Vai na hora entender. dele. Na É da hora dele. forma dele, do momento dele. É. Eu acho eles seres incríveis. Adoro Eles os gatos. mandam na gente. Mas você atende mais cachorros do que gatos? A minha rotina é maior de cachorro do que gato, sim. E eu também atendo alguns silvestres. Isso aparece pra gente, né? Hoje muitas pessoas Quais, têm Carol? algumas aves, coelhos. Já anestesiei um peixe, que é Como? mais incomum. O peixe é o Como seguinte. que anestesia um peixe dentro d'água? A gente tira o peixe daquele aquário maior, coloca ele num potinho menor, né? E esse anestésico inalatório que a gente faz no cão e no gato e nas pessoas, a gente consegue colocar ele dentro da água, borbulhando. Ele é muito volátil. E aí o peixe é anestesiado. Ele acaba respirando Exatamente. na aguinha aquele Não fármaco. exatamente. Fármaco, gente. Já tô falando fármaco. Tem gente que fala droga, mas acho droga mais feio, Não, droga né? é feia. Droga não vai rolar. Fala fármaco, Carol. Exatamente. E no caso desse peixe, não era um procedimento, na verdade, cirúrgico. Era um Sim. procedimento de punção. O peixe, ele não tem pulmão, que nem a gente. Ele tem sacos aéreos, que a gente fala. Guelras, é isso? Também tem guelras, mas são alguns peixes que têm guelras. No caso desse peixinho, os sacos aéreos deles estavam cheios de ar. Não conseguia esvaziar esse ar, né? Como no pulmão a gente inspira e expira. Esses sacos aéreos estavam cheios de ar e ele estava nadando com a barriguinha para cima, assim. E quem que viu? Era um peixe doméstico de alguém? Doméstico, era um peixe doméstico, aqueles... Esqueci o nome. Também não sei o nome. King. O marido. Como? King. E esse peixe, ele estava nadando ao contrário, estava sofrendo muito. A gente fez a anestesia, ele ficou bobinho e conseguiu puncionar esse ar que estava acumulando. Não, é uma coisinha petitica. Pequenininho, trabalhoso. Não é, Muitas Carol? vezes Que competência, amiga. precisa. Precisa. Carol, mas conte-nos mais para finalizar, amores. Eu sei que tá bom, que nós temos muitas dúvidas. Vocês deixem aqui embaixo quando for para o meu canal, vai primeiro para a TV e a Carol responde, ok? Fale-nos sobre a castração, a importância dela e tudo mais que dos autos consta. Então, o animal que não vai ser submetido a... Posso começar de novo? Pode.
Sobre a castração, o importante é dizer o seguinte, aquele animal que não vai ser destinado à reprodução, ele é um forte indicado a ser castrado. O animal que tem muita influência hormonal, ele acaba desenvolvendo doenças por conta dessa influência hormonal. Quando a gente castra uma fêmea antes do primeiro cio, a gente reduz em 99% a chance dela desenvolver tumores ovário-dependentes quando ela for idosa. No caso do cão macho, a mesma coisa, tumores de testículo e de próstata, que dependem dos hormônios para se desenvolverem, né? Então, assim, é extremamente importante aquele animal que não vai ser destinado à reprodução, que ele seja castrado para poder ter uma maior qualidade de vida. E, inclusive, existem trabalhos que mostram para a gente que esse paciente que é castrado, ele tem uma sobrevida muito maior do que o paciente que não é castrado. Muito bacana, viu, gente? Então, pensem nisso aí quando vocês tiverem seus cãezinhos, né, nessa época da vida. Ah, não vou deixá-lo para ter filhinhos, já castre direto. Ou tem a primeira cria e castre-os logo depois? Então, se você tiver o intuito de ter uma cria, sim. Se você não tiver esse intuito, é um mito dizer que eu tenho que esperar o primeiro cio, que eu tenho que tirar uma cria. Não, isso não funciona dessa maneira. Tá? Na verdade, assim, não tenho intuito, não quero tirar uma cria, então eu vou castrar antes do primeiro cio para poder reduzir essa porcentagem de desenvolver tumores. Se passou o primeiro cio e eu não castrei, não tem problema. Quanto mais cedo eu castrar, melhor. Mas assim, essa questão de precisa tirar uma cria, isso é mito, isso não existe. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada, minha mãe. Obrigada. Você passou o recado, ajudou o pessoal. Você acha que falou tudo que era bacana o pessoal conhecer? Sim. Eu acredito que o recado tá dado. Então tá. Qualquer dúvida, deixem no canal da TV, que vai primeiro para lá, depois no meu. Tá bom, meus amores? É isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigada. Tchau. Do Vale TV, informação é tudo.